Pessoal, é o seguinte, eu vou mais ou menos aqui lançar uma pergunta que é para todos, e aí fica a palavra aberta, e eu espero que todos vão fazer uma rodada, cada um vai falar um pouquinho a partir desta perspectiva. Vejam, eu vou trazer, já que tem um bispo aqui na mesa e a gente tem também que trazer um pouco esse aspecto, é um congresso de médicos católicos, quem está nos acompanhando são os médicos católicos, estudantes, e que têm também essa convicção de fé. Eu queria trazer uma realidade que é a realidade da pastoral familiar no Brasil. E isso tudo que vocês colocaram, eu já estou percebendo no meu dia a dia, aqui na minha diocese, que há uma demanda. Há uma demanda já de casais que estão se interessando por uma opção diferenciada. Há uma consciência maior. Tanto que nós estamos agora com uma proposta em nível do Brasil, que é um itinerário personalizado. Então, tirando um pouquinho essa ideia de curso de noivos e de cursos de finais de semana, e trazendo o casal para um acompanhamento a longo prazo. Aqui, por exemplo, na minha diocese, nós determinamos, são 6 meses. Então, ninguém consegue casar antes de um acompanhamento de 6 meses. E cada diocese está fazendo a sua parte. Mas o que eu queria trazer é que existe uma demanda, e aqui vocês levantaram, e de fato, tanto adentro da igreja, padres, bispos, mesmo católicos, cristãos católicos, casais, nós fomos preparar os casais para fazer esse acompanhamento personalizado, e eles mesmos se descobriram que muitas coisas eles não sabiam. Então, há uma demanda adintra de formação da igreja, sem dúvida. A teologia talvez não está trabalhando bem isso nas universidades, a filosofia também não. Então, de fato, precisa ter aí todo um projeto de formação nos seminários, de formação de casais, seria um grande projeto para ajudar a responder essa demanda. Mas também há uma demanda de formação à destra, na ciência e na medicina, aqui vamos colocar essa perspectiva. Então, essa é a primeira questão que eu queria trazer para vocês. Então, a doutora Carolina falou muito bem que as pessoas vêm procurar, mas há uma resistência por parte de muitos médicos em relação a essa... Eu achei belíssima essa ideia, essa apreciação da fertilidade, né? Porque ela é mais complexa, e eu entro com a doutora Elizabeth, que falava dessa oscilação que existe, e que nós estamos vivendo numa sociedade que ela quer praticidade, ela quer eficácia, uma sociedade que quer rapidez. Então, uma pílula, um contraceptivo, ele é uma luva na mão, uma sociedade com uma mentalidade de pragmatismo. Agora, quem é que vai dar essa opção, se não são os médicos? Então, a primeira pergunta que eu queria trazer para vocês aqui, né, como nós vamos dar essa opção se o Dr. Djalma mostra que não tem pesquisa? E ainda não tem nem sequer uma demanda de interesse sobre essa área. Então, vejam, como nós poderíamos pensar, na opinião de vocês, uma sensibilização ou um projeto de conscientização dessa parte à destra da igreja, onde o médico católico seria o precursor dessa opção que ainda não tem para muitos casais que vão procurar. Eu tenho, essa semana, tive 2 casais me perguntando o nome de médicos. Até eu lembrei que Testemunhos de Jeová, quando eles não querem fazer transfusão de sangue, tem uma lista de médicos em nível nacional que fazem uma outra opção para eles. Isso será o nosso caminho? Ou não podemos pensar dessa forma? Então, eu jogo para vocês como os médicos, ou como hoje a medicina, conseguirá sair dessa visão pragmatista, utilitarista, e sempre optar também por mais opções, onde esses casais, essas pessoas tenham, de fato, a possibilidade de adentrar a esse conhecimento da fertilidade deles. Então, está aí um primeiro lance aí para vocês. Posso começar? Vamos lá. A questão da formação. Obrigado. Eu quero dizer... Vai falar, Batan. Peraí, Batan, segura lá um pouco que o Djalma pediu primeiro. Vamos lá. A questão toda está na formação.
nos currículos das nossas faculdades de medicina. É muito difícil se trabalhar, às vezes, se mudar uma ementa de uma disciplina. Eu rapidamente fui de uma disciplina chamada Introdução à Prática em Saúde, onde no segundo ano da faculdade se ensinava já determinadas coisas que eram de prática clínica. E nós conseguimos mudar a ementa e fazer com que essa disciplina se tornasse num relacionamento médico-paciente, onde nós trabalhávamos empatia, trabalhávamos o ser humano de uma maneira global, para ensinar esse aluno que ele não está tratando um útero, mas ele está tratando uma pessoa que tem um útero. Então, isso. E, a partir daí, na nossa faculdade, de onde eu venho, na minha labuta didática, acadêmica, que é a Universidade de Taubaté, existe hoje a disciplina curricular de medicina e espiritualidade. Ou seja, colocando não a religiosidade ali, mas a espiritualidade em si e o que essa prática de espiritualidade ajuda as pessoas a se recuperarem de doenças. Então, isso nós conseguimos aos poucos ir mudando e introduzindo disciplinas. Ou seja, a visão hoje ela vai mudar a partir da luta, e isso aí é uma luta institucional, sim, a luta nossa, para que no currículo das universidades se mude, se tenha essa visão. Mas a gente tem que começar por onde? Pelas PUCs. E ver se nas pontifícias universidades católicas isso existe ou não, porque eu não tenho essa experiência, mas eu teria que fazer uma análise de currículo. Então, a primeira coisa que eu lanço, o primeiro ponto que eu lanço é esse, ou seja, a atuação na mudança de currículo. E nessa área, só para fechar aqui, não posso me demorar, lutamos contra um poderio econômico muito grande, ou seja, a indústria de anticoncepção, eles faturam trilhões de dólares todos os anos. Então, é uma luta, não inglória, mas é uma luta que devemos travar, é uma batalha é Davi contra Golias aqui, mas Davi venceu Golias. Doutor Ubatã, obrigado, doutor Djalma. Complementando o que Djalma falou, eu acho que é essa luta que nós estamos tendo nesse Congresso Brasileiro de Médicos Católicos, principalmente visando os estudantes, porque eles entram dentro da universidade de famílias católicas, com a formação católica, com valores morais em defesa da vida e da família, e quando saem justamente o oposto. É com a mentalidade totalmente de contracepção, tá certo? E esquecendo que a saúde não é só o bem-estar físico, psíquico, né? Ou mental, mas espiritual. E a grande finalidade de Brasília ter se empenhado tanto para constituir essa associação nacional. E eu posso dizer pessoalmente, eu ajudei demais agora a formação da Associação de Médicos Católicos de São Paulo, e primeiro foi a de Pernambuco, tá certo? Isso é super importante, porque eu estou aposentado há 7 anos, nunca fui professor direto de universidade, mas pegava daqui da federal e da estadual os alunos, né? E eu via que muitos católicos, estudantes católicos, desistiam de fazer gineco-obstetrícia, tá certo? Com medo, porque não tinham voz nem vez em relação à objeção de consciência. E eu fui debater junto com o Cláudio, que foi da universidade, tá certo? Cláudio Freitas, lá dentro do hospital universitário, e simplesmente a gente viu que o que nós colocamos?
muitos estudantes, quando saíram dali, saíram realmente abraçando, tá certo? A defesa da vida, a questão da espiritualidade e a família. E o grande resultado que eu espero, antes de parar de vez da medicina, é que esse congresso dê frutos o mais rápido possível. Que a gente não espere mais 20 anos para fazer o 5º Congresso Brasileiro de Médicos Católicos. Então, o meu testemunho é arrastar todos esses colegas, né? E eu já me dou por muito feliz o pouco que a gente já conseguiu de fazer um congresso como esse. E muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu tinha que jogar o pepino em cima do Djalma, eu tinha que jogar o pepino em cima dessa grande mestre, que é a doutora Elizabeth Kipman, tá certo? Dessa graciosa jovem, tá certo? Que é a Carolina, tá? E fiquei muito feliz com a participação de todos vocês. Muito obrigado. Você é da onde? Você se apresente um pouquinho aí. Você não se apresentou no início. Eu nasci no Ceará, vim para Brasília aos 10 anos de idade, tenho 36 anos de gineco-obstetrícia, tenho 7 de aposentado da Secretaria de Saúde, fui para a Arena Romana, que foi voltar à Universidade de Brasília para fazer o curso de bioética, que era pluralista, nunca teve um personalismo dentro do curso que eu fiz, e eu fui aprender como é que os cristãos eram comidos dentro das arenas romanas. E foi intencional. Eu fui fazer isso para saber quais eram as armas que eles utilizavam, tá certo? Para promover o aborto e as ideologias, né? E sou muito grato, até mesmo pelas provações que Deus tem me colocado nesses últimos tempos e durante toda essa vida profissional, tá certo? De querer ser um cristão que carrega a cruz, mas espero pela ressurreição. Maravilha, excelente. Muito bem, vamos ouvir as mulheres agora. Qual que é a análise? Doutora Elizabeth, abre seu microfone. Carolina, pode falar, Carolina. Carolina, então, primeiro, está passando para você, Carolina. Vou ser breve. Eu concordo com o Dr. Djalma, né? Eu acho que quando a gente está no nosso processo de formação, é muito forte o peso que os nossos professores têm para a gente, né? Eu, pelo menos, tomava aquilo como uma verdade absoluta e levei um tempo, né, no meu processo de questionamento, até de conversão mesmo. Tem doutora Miriam, até que trabalha comigo durante a residência dela, fez um trabalho super interessante de levantamento entre os residentes de ginecologia e obstetrícia, do que eles conheciam dos métodos de planejamento familiar, e dentro disso estavam inclusos os métodos naturais, né? E ficou evidente que, assim, métodos naturais, ninguém sabe, ninguém nunca ouviu falar, e isso, só esse trabalho por si só já desperta o interesse, né? Porque, assim, com a cultura que a gente vive, né, eu tenho direito a ter acesso a todas as informações, e como, tipo, eu não estou tendo acesso a esse tipo de informação, né, e até o que as pacientes falam, né, não, a paciente tem que ter direito à escolha, então ela tem que saber todos os métodos que ela pode escolher, mas por que os naturais não são colocados para elas, né, e como eles vão ser colocados se nem os estudantes têm acesso a eles? Então, eu acho que, né, assim, pensando nessa questão de trabalho e
do direito da paciente e o que os alunos, né, os estudantes têm acesso ou não, achei que foi muito interessante esse trabalho dela. E hoje em dia a gente também, por outro lado, né, tem um outro trabalho de formiguinha que eu acho que cabe a todos nós, né, que já passamos por essa conversão, que já entendemos que esse é o melhor caminho, de divulgar mesmo. As mídias sociais estão aí, estão muito fortes, né? Eu, particularmente, tenho a maior dificuldade, né, de fazer live, fazer stories no Instagram e tudo isso, mas eu vejo que é, sim, uma forma também da gente atingir não só os estudantes, mas os casais, as mulheres, os pacientes, né? Então, de fato, é um trabalho de formiguinha, mas a gente também tem que colocar a boca no trombone, né? Eu acho que, assim, o mal faz muito barulho. Nós que somos os bonzinhos ficamos quietos, né? Acho que o bem tem que se unir e fazer mais barulho ainda, né? E eu acho que isso é muito legal desse congresso, assim. A gente tem tido muita procura de estudantes de medicina, acho que até como o doutor Ubatã comentou, né, que ficam, não vou fazer porque eu não vou dar conta, porque como que eu vou lidar com a objeção de consciência e tudo mais. E quando, né, as alunas, mesmo hoje eu estava na Unifesp e veio uma aluna falar comigo, estou fazendo mestrado lá também ligado ao método, para o método estar no meio científico, né, e ela falou, eu queria fazer ginecologia obstetrícia, mas eu estava com medo, mas agora que eu tive aqui eu estou tomando coragem. Então, é muito legal a proposta desse congresso por isso, né, assim, que essas pessoas se conheçam, que essas pessoas consigam perceber que é possível, que é viável, que se unam, que troquem experiências, que uma possa dar força para a outra, e aí eu acho que assim a gente vai, no devagar e sempre, mas ganhando mais espaço, se Deus quiser. Ótimo. Muito obrigado, doutora Carolina. Doutora Elizabeth. Pois não. Então, gostaria de falar o seguinte, devagar e sempre, né, Carolina? Porque a sociedade, a cultura já mudou, porque predomina essa dúvida, foi semeada uma dúvida de valor, né? E um dos erros que a gente pode incorrer é querer mudanças muito rápidas e imaginar que uma pessoa, um líder, não sei quem, resolveria tudo. Nós temos que ter paciência, perseverança, resiliência, né? Agora, no aspecto prático, eu acho que nós temos que trabalhar com duas frentes mais claras. Vamos começar pelos seminários, porque eu acho que é mais fácil, estão lá. Os seminaristas não estão sendo bem preparados de modo geral, deve ter exceções pelo Brasil, mas eu participei muitas vezes, dei muitas vezes curso de sexualidade em seminários. Então, não existe uma formação na área de sexualidade, na área de identidade pessoal. Os padres, alguns padres saem e são ordenados com vergonha de se sentir atrasados, inferiores, por terem os valores e a visão cristã e o compromisso como padre, e eles ainda têm muita influência sobre o povo, graças a Deus, mas eles têm que se preparar bem. Muitos seguem o que o padre fala, e muitos chegam para a gente dizendo, o padre disse que tudo bem, o padre disse que isso, o padre disse que aquilo, né? Então, nós temos que realmente, duas frentes, os seminários e, segundo, os profissionais de saúde de uma forma particular. Os profissionais de saúde, temos que seguir aquilo que o doutor Djalma falou, tal, mas temos que fazer cursos complementares já, porque a mudança nas faculdades vai ser muito lenta. E, então, teria que fazer cursos complementares, usar as mídias, usar a internet, usar ensino à distância, e não ter vergonha de anunciar a beleza da sexualidade, a beleza de ser homem e ser mulher,
pode ser que nós vamos receber processo contra nós, mas ficar muito claro que nós temos uma realidade na nossa unidade física, psíquica, espiritual, de viver, de assumir a realidade, né? E de viver em plenitude. Então, nós temos que realmente, se trabalharmos, nós como cristãos, os padres a serem formados, não sei quanto, Dom Ricardo, nós podemos trabalhar com quem já é padre, já é bispo, porque realmente eles têm muita preocupação, muitos afazeres, né, que ocupam o tempo inteiro, e acabam tendo que fazer o mais urgente e as coisas mais, né, mas insisto nisso porque eles vão organizar as pastorais, inclusive a pastoral de família que o senhor está falando. Pastoral das famílias, vamos falar assim, tem que ser muito vitalizada. Ainda temos coordenadores de pastoral de família e eles próprios usam anticoncepcional, eles próprios têm dúvidas sobre o aborto, eles próprios têm dúvida do desenvolvimento da sexualidade. Então, realmente, a liderança ainda, e tomara que seja, e se eles foram bem formados, é dos padres, para o povo. E para as faculdades, não só dos médicos, mas aí, no caso, muito dos médicos, mas a enfermagem é muito importante, os psicólogos são muito importantes, todos os multiprofissionais de saúde, eles têm que fazer a ação a nível de formação de professores. Eu acho que são os professores que vão conseguir mudar as instituições. Vai ser muito difícil a gente mudar teoricamente, que nem temos professores preparados direito para trabalhar nas faculdades, e fazer cursos complementares. De alguma forma, ensino à distância, usando a mídia, mas com cursos mesmo, com anúncio muito forte. É isso que eu acho. Perfeito. Podemos fazer. Muito bem, muito bem. Eu não quero alongar muito aqui a nossa discussão, até para não cansar o pessoal, mas eu vou fazer mais uma questão e depois vamos para as considerações finais, pode ser? Nós falamos aqui da questão dos profissionais, nós falamos exatamente dessa metodologia, dessa opção que está voltado inclusive, muito interessante falar em marcadores biológicos, o que nos mostra que sempre pode ser mais conhecido, mais aprofundado, né? Porque nós somos pessoas, o ser humano ele está sempre se conhecendo mais, isso é incrível, essa abertura para a vida. Só que eu quero entrar agora na questão da família, porque o Papa São Paulo VI, quando lançou o Humanae Vitae, é exatamente essa questão do aperfeiçoamento do amor cristão, o significado desse amor, a abertura desse amor para a vida e para a felicidade do casal. E hoje, não sei se vocês concordam, e eu acho que está um pouco dentro da linha que foi dita de uma sociedade em crise, né, em crise de valores morais, a questão da paternidade, a questão do homem, a presença do homem. Aqui todos vocês falaram muito bem, como pais e mães de família, né? Quando se trabalha essa metodologia, quer dizer, humanizada e humanizante, né? Mas não do ponto de vista negativo, como um direito, mas como um dom. Como é o papel dos homens nesse processo? Porque, de fato, a mulher precisa se conhecer, mas como se pode atingir esta plena unidade do casal, entendendo que hoje o que predomina é a questão feminina, a liberdade feminina, os direitos da mulher. E, sem dúvida, nós vivemos uma crise de paternidade do homem. Eu digo isso porque, até por uma questão concreta aqui, fazendo o levantamento nas nossas igrejas, na catequese, nas escolas, a ausência do pai é uma realidade muito, muito forte na nossa sociedade. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Vamos começar ao contrário, então eu começo. A teologia do corpo é maravilhosa, né?
não, a gente tem aquela introdução aos principiantes, né, que até tem livros. A teologia do corpo é um instrumento assim maravilhoso que João Paulo II, São João Paulo II nos deixou, entusiasmante. A gente vê vidas mudarem com a teologia do corpo. O aspecto masculino, o senhor tem toda a razão. O homem está perdendo, inclusive, assim, o rumo, qual que é a função dele na família, né? É outro assunto que precisa ser visto, e nós, católicos, temos que ver assim, dentro da proposta hoje social, parece que o mundo tem que ser feminista, né? O mundo tem que ser feminista. Nós, católicos, nós cristãos, não devemos pensar só em machista ou feminista. Nós temos que equilibrar isso, né? Uma vez eu falei numa reunião onde tinha bispos e alguém falou assim, não, mas agora tem que ser feminista. Não, nós temos outra resposta. Como cristãos, no aspecto mais profundo, inclusive de inspiração trinitária, que nós, na nossa vivência, sermos imagem de um mistério muito profundo, acreditar nisso. Então, eu acho que o primeiro ponto é desenvolver a fé na família, a fé na família original. Então, esse aspecto. Obrigado, doutora Elizabeth. Carolina. Aí eu vou complementar a resposta de doutora Elizabeth falando do Creighton e da NAPRO, né, de uma maneira prática, que é uma forma de trazer o casal para essa união e o homem para essa participação, né, primeiro nessa decisão conjunta, né, pensando como não só como método de apreciação da fertilidade, mas aí já como decisão ali mês a mês do casal, vamos gerar uma vida este mês ou vamos adiar uma vida este mês, né? Então, nos métodos contraceptivos, de uma maneira prática, essa decisão fica postergada, né? Não se discute, não é colocada, fica toda a responsabilidade na mão da mulher ou na mão do homem, e os métodos naturais, eles trazem essa participação conjunta, né? E a gente fala, a mulher pode se observar ao longo do dia, mas o homem pode preencher a planilha dela. E trazer ele para essa participação mostra muito, acho que, essa complementariedade que tem que existir, né? Que a gente vive muito essa competição, né? Do machismo ou do feminismo, e a mulher querendo, às vezes, até ocupar, eu acho, muito o espaço, né, do homem. Não tem que ser competitivo, eu acho que tem que ter esse entendimento de que são diferentes e é ótimo que sejam diferentes porque se complementam, né? E aí, quando a gente vai para a questão da fertilidade, eu acho terrível o que os métodos artificiais fazem, né? Porque eles tiram, né, o poder que nos foi dado de gerar uma vida, né? E eu acho que isso mexe muito também com a masculinidade e com o homem, e faz com que ele fique, acho que, ainda mais isolado nessa questão familiar. Então, é muito legal, assim, é muito bacana, porque a gente atende os casais, né, e quando os homens entendem que a NAPRO é um caminho e onde eles vão ser olhados também, onde a saúde deles também vai ser restabelecida, porque a ideia é que a vida seja gerada ali pelos dois, né, junto com Deus, assim, a gente devolve esse poder, né, para eles, que na reprodução artificial é totalmente retirado, dissociado. Então, eu acho que isso muda o posicionamento dele, muda a relação dele ali dentro do casamento. Então, é uma maneira prática, assim, de se viver tudo isso, que eu acho que faz todo sentido. Aí que está, Dom Ricardo, o empoderamento é esse.
Muito belo, muito belo. Certo. Então, é uma visão muito teológica essa de vocês. Vocês realmente estão trazendo, eu acho que é exatamente o foco central da Humanivite. Exatamente o foco central da Humanivite. Vamos ouvir aí agora os homens, né? O que vocês acham? Como é que nós podemos melhorar a nossa paternidade? Eu, no meu caso, a paternidade espiritual, mas vocês, na experiência de médicos, como é que é essa questão? Silêncio. O mundo, hoje, esse mundo agitado, ou seja, ele não silencia. E a parte mais importante de um diálogo é o silêncio. Porque se os dois falarem ao mesmo tempo, eles não vão se entender. E o que acontece hoje é o seguinte, a mulher é responsável por tomar a sua pílula, responsável por tomar a sua injeção, e ela que o problema passa a ser dela. Não, falta o diálogo. E para que se tenha um diálogo, tem que se ter o silêncio, ou seja, escuto, falo. E também na metodologia natural. A parte mais importante do diálogo desse casal é o silêncio, ou seja, no momento que ela identifica, que o casal identifica a fertilidade, e eles não podem ter a genitalidade, eles estão vivendo o silêncio nesse diálogo. Ou seja, e esse silêncio é o que faz crescer o casal. É a oportunidade que eles têm de crescer. Então, é isso que falta hoje. Falta essa participação, ou seja, foi dado para a mulher esse empoderamento, ou seja, nem esse empoderamento, foi dado para a mulher essa tarefa. Ela que planeja a família, o que ela fizer, tá bom, não é assim. Ou seja, isso tem que ser discutido com o casal e o homem tem que participar disso. E essa participação dele é nesse diálogo, cuja principal parte desse diálogo é o silêncio. Muito bom, doutor John. O Batan? Para mim, é realmente resgatar o exemplo e o testemunho da família de Nazaré, tá certo? Onde José, com toda a humildade, com toda a castidade, conseguiu ver a beleza de Maria no serviço a Deus, na dedicação e realmente trazer um redentor. E uma das coisas que eu tenho abordado muito no consultório, tá certo? É que tem perdido-se muito nessa relação do sacramento do matrimônio e o próximo mais próximo, tá certo? Se a gente quer seguir o exemplo de Cristo esposo pela sua igreja, é realmente ver que filho deve ser um dom de Deus, é o amor que transborda do casal, tá certo? E eu costumo falar aqui em casa que filho vem, vai, pá. Quem vai terminar sozinho somos nós dois. E 3 sacramentos, praticamente, para um casado, é que são necessários, não são mais os da iniciação cristã. Eucaristia, todos os dias, e graças a Deus eu venho partilhando disso há mais de 15 anos, com minha esposa juntos, mais ou menos há uns 7 anos. Para ir à Eucaristia tem que ter a confissão, tem que ter a humildade, tá certo? E depois o sacramento do matrimônio. Eu tenho que demonstrar, não o Batan sozinho, para os filhos que tem, tá certo? Que eles são o meu próximo mais próximo. Ou então que mãe, tá certo? Que é Denise, tem que ter como a prioridade os filhos. Não. Se eu tenho testemunho junto com ela, que o nosso próximo mais próximo é um ao outro, a busca da santidade, aí eu acho que a gente consegue arrastar um pouquinho os dois. E eu acho que isso tudo foi colocado na encíclica Humanae Vitae, tá certo?
e a humildade que eu vi, presenciei do casal Billings, o número de filhos, a adoção e a dedicação deles, inclusive ouvi pessoalmente a doutora Evelyn Billings falando para uma mulher que tinha passado, na época, na Beneficência Portuguesa, isso em 1996, Sírio também, e tinham feito todos os exames, e o gráfico dela todo de fertilidade, e fazia já 1 ano que ela não conseguia engravidar. E doutora Evelyn Billings, e tinha uns 8 médicos lá, nós olhamos todos os exames de infertilidade, tudo normal, dosagens hormonais, ecografia, ístero, tudo e tal, e ela virou e perguntou para a paciente: você quer muito filho? E ela deu a seguinte resposta: é tudo que eu quero na vida. Aí a doutora Evelyn Billings se encostou assim na parede, fez aquela cara de descendência inglesa forte e falou: e o seu esposo, ele quer na mesma intensidade que você? Ela virou e disse: não, às vezes ele diz que eu esqueço dele e só penso em filho. Doutora Evelyn Billings, no mesmo momento, virou e falou: é por isso que filho não vem. Filho deseja ser amado pelo casal, é o amor que transborda para ele vir. É o filho que está com medo de você. Tá certo? E eu achei aquilo fora de série. E eu tenho pego algumas situações de consultório, desculpe eu me prolongar, que cada dia a maternidade está sendo deixada por último. E aí, quando não se consegue, tá certo? As mulheres acham que são Marias, tá certo? Que a coisa mais importante, como se fosse de Maria, fosse ser a mãe do Criador, e que isso passa inato para cada mulher. E eu digo, na hora que Deus Pai escolheu Maria, ele não escolheu como um tubo de ensaio ou um tubo de fertilização in vitro. Ele escolheu pelas coisas mais belas que ela tinha, que era a humildade, ser a serva do Senhor. E se o seu próximo mais próximo, que você tiver que servir, não seja o seu esposo, o filho está com medo de vir ao mundo. Desculpe ter falado demais. Maravilha, maravilha. Pessoal, nós gostaríamos de continuar aqui, mas temos que encerrar, né? Então, eu passo agora uma palavra final para cada um, para dar a sua consideração final. Talvez seria uma mensagem para quem está nos acompanhando, né? Qual é a sua palavra hoje para esse médico católico, essa médica católica que está nos acompanhando, esse estudante de medicina, esse profissional da área de saúde? Qual é a mensagem final de vocês para encerrarmos aí o nosso debate? Deixa eu começar. Vai lá. Sinteticamente, o Batan, em final da década de 80, eu sempre dizia para a saudosa irmã Marta Silvia Bering: nós precisamos tirar o método Billings da sacristia. E você fez parte dessa geração que nós conseguimos tirar o método Billings da sacristia. Beth, eu vejo com muita alegria tudo isso que a gente acredita e que há anos você vem trabalhando na parte filosófica, na parte de formação moral, e nós precisamos disso, realmente. As nossas escolas precisam disso e os nossos médicos, os nossos estudantes precisam disso. Carolina, você é o futuro. Eu sou muito empolgado com a Napotec, e estou assim, ansioso para que acabe a pandemia logo, para que eu possa ir a Omaha e aprender um pouco mais, porque cada vez que eu opero uma pelvis de endometriose, que eu opero isso congelada,
e eu vejo o que mais eu posso fazer para essa paciente para que ela possa engravidar. Então, a gente tem que associar, certo, não o passado, mas o bilis, que é o presente, o embasamento moral, o embasamento teológico, o embasamento filosófico e a nossa tecnologia no futuro. Essa é a grande mensagem que eu deixo. Acredite porque desde lá de trás eu tenho acreditado e eu não sou do passado, eu sou do presente, somos do presente. Beth, Ubatã, Carolina, somos do futuro e o futuro precisa de todos nós. Nós não podemos esconder os nossos talentos. Às vezes eu fico, será que não é por empáfia que eu quero fazer essas coisas para aparecer? Não, mas eu acho que é o talento. Eu vou ser cobrado se eu esconder meu talento. Você também que está nos vendo. Se você esconder seu talento, não esconda. Batan. Eu só gostaria de agradecer a todos vocês o crescimento que eu tive, essa vida de irmãos, e dizer para todos esses jovens médicos, né, não tenhais medo. Porque quando a gente tem medo, quem está vibrando, dançando, bailando, comemorando, é o demônio. Tá certo? Porque a gente esqueceu que a gente é filho do Deus dos deuses, do Senhor dos exércitos. E ele não só criou o Batan e largou, o Djalma e largou, doutora Elizabeth e largou, tá certo? Doutora Carolina e largou, Dom Ricardo e largou. Ele sempre está ao nosso lado com a providência. Só que a gente tem que abrir os nossos corações e realmente viver em comunidade, né? E dar o testemunho do que é um ser, do que é ser um filho de Deus. Obrigado. Doutora Carolina. Acho que audácia. Coragem e audácia. É isso, todos nós temos o nosso chamado, né? Eu acho que fica muito fácil eu também me questiono, doutor Djalma, às vezes eu falo assim, será que não é por vaidade? Mas mesmo por vaidade custa e custa muito, né? Então, assim, acreditar, né? E entender que se fazer instrumento não é fácil, a gente tem que aceitar muitas coisas diferentes do que a gente sonhou e do que a gente planejou, mas com certeza o plano dele é sempre melhor do que o que a gente jamais sonhou, né? Então, acho que é coragem e audácia. Eu precisei ter muita para mudar minha chavinha e mudar a forma de exercer a medicina, mas sou muito mais feliz e muito mais realizada hoje, sem sombra de dúvida. Então, é isso, acho que principalmente para os estudantes. E o congresso é fenomenal, porque eles entendem que não estão sozinhos, começam a ter algumas referências, e isso é muito empolgante. Então, vale a pena. Obrigado. E para fechar aí, doutora Elizabeth. Acho que eu lembro para nós todos como que Jesus terminou, né, na oração sacerdotal, quantas vezes ele repetiu: pelo nosso amor é que nós vamos testemunhar onde está a verdade, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, é pelo nosso amor, pela nossa unidade, veja, até vamos contar quantas vezes ele fala, desde a parábola da unidade, né, do ramo na árvore, enfim, na videira. Vamos fazer isso e vamos aprender a ter amor, o médico, com aquele que chega, acolhimento, empatia, mais do que simpatia, mas acolher a pessoa com o problema que tem. Isso começa a abrir portas e mudar o resto. Abre o caminho
para depois você ser recebido, as suas palavras serem recebidas no coração, na comunicação coração com coração. Vamos firme, vamos continuar com esperança e com certeza que não estamos sozinhos. Pessoal, foi uma honra estar com vocês. Muito obrigado pela participação de cada um, pela contribuição, pelo dom, pela vida de cada um e de cada uma de vocês. E você que está nos acompanhando, a nossa alegria de poder participar também deste 4º congresso. Lembrando que se você quer se associar, não é associado ainda, procure a sua diocese, procure o assessor eclesiástico, se associe, convide outros amigos e amigas. É um tempo agora oportuno, é um tempo favorável para que nós possamos, a partir desses grandes desafios aqui colocados, nos tornarmos instrumentos na mão de Deus. E é isso que nós mais desejamos, fazer tudo para a maior glória de Deus. E como São Pedro é meu padroeiro aqui, eu vou dizer como ele disse, eu não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu ofereço a vocês, que é a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejamos sucesso e que Deus abençoe a todos nós e Maria nos conduza, passando na frente e abrindo nossos caminhos. Amém.